Você já reparou como Santa Catarina virou um dos destinos mais desejados do Brasil nos últimos anos? Cada vez mais brasileiros estão fazendo as malas, deixando seus estados de origem e recomeçando a vida no sul do país. Mas essa não é apenas uma impressão. Os dados oficiais confirmam. Santa Catarina lidera o ranking nacional de migração interna. Nesse vídeo você vai entender quem são essas pessoas, de onde elas vêm, por que estão escolhendo Santa Catarina e o que esse movimento revela sobre o Brasil atual. Tudo isso com base em números reais, estatísticas oficiais e análises que ajudam a explicar um dos fenômenos demográficos mais importantes do país. Fica até o final, porque os dados revelam muito mais do que apenas mudança de endereço. Eles mostram transformações profundas na economia, na sociedade e no estilo de vida dos brasileiros. Vamos começar pelos números, porque eles são claros e difíceis de ignorar. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE, Santa Catarina foi o estado que mais recebeu migrantes no Brasil, entre os anos de 2017 e 2022. Nesse período, o estado teve um saldo migratório positivo de mais de 350 mil pessoas. Em termos simples, entraram muito mais pessoas do que saíram. Esse número é ainda mais impressionante quando a gente compara com outros estados tradicionalmente fortes, como São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, por exemplo, registrou saldo migratório negativo, ou seja, mais pessoas deixaram o estado do que chegaram. Já o Rio de Janeiro aparece como um dos estados que mais perdeu população nesse mesmo período. Em Santa Catarina, esse crescimento migratório representou cerca de 4,6% da população total do estado em apenas 5 anos. Isso não é um crescimento natural, causado por nascimentos. É um crescimento impulsionado diretamente pela migração. Esses números deixam claro que estamos diante de um movimento estrutural e não de uma tendência passageira, como muita gente acredita. Mas, afinal, de onde vêm essas centenas de milhares de brasileiros que estão escolhendo Santa Catarina como novo lar? Os dados mostram que a maior parte dos migrantes vem do próprio sul e do sudeste, mas há também um fluxo crescente de outras regiões do país. O Rio Grande do Sul aparece como o principal estado de origem. Centenas de milhares de gaúchos cruzaram a fronteira estadual em busca de novas oportunidades, especialmente no litoral e no Vale do Itajaí. O Paraná também aparece entre os principais emissores de imigrantes. A proximidade geográfica, as semelhanças culturais e a integração econômica facilitam esse deslocamento. Mas o dado que chama atenção é a presença significativa de migrantes vindo de São Paulo, isso mesmo, a maior metrópole do Brasil, né, a maior economia do Brasil. Muitas pessoas estão vindo também de São Paulo para Santa Catarina. Pessoas que deixaram o maior centro econômico do país para buscar uma vida diferente em Santa Catarina. Além disso, os estados do norte e do nordeste, como Pará e Bahia, também aparecem nas estatísticas, mostrando que Santa Catarina deixou de ser apenas um destino regional e passou a atrair brasileiros de todas as partes do país. Quando falamos em migração, não estamos falando de um único perfil. Os migrantes que chegam a Santa Catarina são diversos, mas alguns padrões aparecem com frequência. Há muitos jovens adultos em busca de emprego, especialmente em áreas como indústria, tecnologia, logística e serviços. Também há famílias inteiras procurando mais segurança, melhores escolas e qualidade de vida. Em cidades como Florianópolis, por exemplo, quase 40% da população nasceu fora de Santa Catarina. Isso mostra como a capital catarinense se tornou um verdadeiro polo nacional de atração. Existem ainda aposentados e trabalhadores remotos que passaram a escolher o estado pela combinação de infraestrutura urbana, natureza e tranquilidade. Santa Catarina se tornou, para muitos brasileiros, sinônimo de recomeço.
Mas o que faz Santa Catarina se destacar tanto em relação a outros estados brasileiros? O primeiro fator é econômico. Santa Catarina possui uma economia diversificada, com forte presença da indústria, do agronegócio, do turismo e, mais recentemente, da tecnologia. O estado apresenta historicamente baixos índices de desemprego e uma grande oferta de vagas, especialmente para trabalhadores qualificados e técnicos. Outro fator decisivo é a qualidade de vida. Santa Catarina costuma aparecer bem posicionada em rankings de segurança, educação e desenvolvimento humano. Para muitos brasileiros, sair de grandes centros urbanos violentos e congestionados e viver em cidades menores, organizadas e próximas da natureza faz toda a diferença. Praias, montanhas, cidades limpas, clima mais ameno e uma forte cultura comunitária ajudam a explicar essa escolha. Santa Catarina vende e entrega um estilo de vida que muitos brasileiros buscam. Mas esse crescimento acelerado também traz desafios. O aumento da população pressiona a infraestrutura das cidades, a maior demanda por moradia, transporte, saúde e educação. Cidades que cresceram rapidamente enfrentam problemas como valorização imobiliária, trânsito e necessidade de planejamento urbano. Por outro lado, a migração também movimenta a economia, gera empregos, diversifica a cultura local e impulsiona o desenvolvimento regional. A migração para Santa Catarina não acontece por acaso. Ela revela desigualdades regionais, mudanças no mercado de trabalho e novas prioridades do brasileiro. Cada pessoa que se muda carrega uma história, uma expectativa e uma decisão difícil. Quando milhares fazem isso ao mesmo tempo, o país inteiro muda. Os dados mostram que Santa Catarina se tornou o principal destino da migração interna no Brasil. Mais do que números, estamos falando de escolhas humanas. Escolhas por segurança, por trabalho, por qualidade de vida e por futuro. Entender esse movimento é entender o Brasil de hoje. E agora eu quero saber, você já se pensou em se mudar para Santa Catarina? Você acha que esse movimento é positivo ou traz mais desafios? Mas não sai desse vídeo porque eu vou trazer 15 curiosidades sobre Santa Catarina. Antes das curiosidades, os principais pontos turísticos de Santa Catarina. O litoral catarinense tem Florianópolis, a Ilha da Magia. Florianópolis é o cartão postal de Santa Catarina. A capital reúne mais de 40 praias, que vão de águas calmas a picos famosos de surf. Além disso, a cidade mistura natureza preservada, cultura açoriana, gastronomia típica e qualidade de vida, sendo um dos destinos mais desejados do Brasil. Os destaques de Florianópolis são a Praia da Joaquina, Praia Mole, Jurerê Internacional e a Lagoinha do Leste. Balneário Camboriú, a Dubai brasileira. Balneário Camboriú é conhecida por seus arranha-céus à beira-mar e vida noturna intensa. A cidade une luxo, turismo urbano e praias em um dos destinos mais visitados do sul do país. Os destaques são a Praia Central, Parque Unipraias, Bondinho, FG Big Well, Roda Gigante e vida noturna e beach clubs que agitam demais as noites de balneário. Bombinhas, paraíso do mergulho. Bombinhas é considerada um dos melhores destinos de mergulho do Brasil, com águas cristalinas e rica vida marinha. É perfeita para quem busca natureza e tranquilidade. E os seus destaques são a Praia de Mariscal, a Praia da Sepultura e Praia de Quatro Ilhas. Guarda do Embaú, surf e natureza. A Guarda do Embaú é famosa internacionalmente pelo surf e pela paisagem natural preservada, sendo um dos destinos mais charmosos e alternativos de Santa Catarina. E aí a gente fala também da Serra Catarinense, a famosa Serra Catarinense, a Serra do Rio do Rastro, a estrada mais bonita do Brasil. É considerada uma das estradas mais espetaculares do mundo, com curvas sinuosas, mirandes impressionantes e paisagens de tirar o fôlego. São Joaquim e Urupema, o frio extremo do país. São conhecidas pelas temperaturas mais baixas do país e pela possibilidade de neve no inverno.
atraindo turistas em busca de um clima europeu. Seus destaques: vinícolas, paisagem de inverno e turismo rural. Morro da Igreja abriga Pedra Furada, um dos cartões postais naturais mais famosos do estado, além de ser um dos pontos mais altos do sul do Brasil. O Cânion Itaimbezinho impressiona com seus paredões gigantes e trilhas com vistas espetaculares. É um dos maiores cânions da América do Sul, também conhecido como Aparados da Serra. Tem também o Cânion Fortaleza, menos movimentado que o anterior. O Cânion Fortaleza oferece trilhas longas e paisagens amplas, ideal para quem busca contato intenso com a natureza. Blumenau, tradição alemã. Blumenau é o coração da cultura alemã em Santa Catarina e sede da maior Oktoberfest do Brasil. A cidade encanta pela arquitetura Exaimel e festas tradicionais. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil, com forte preservação cultural, culinária típica e o clima acolhedor. Joinville é a maior cidade do estado e conhecida por sua organização urbana, indústria forte e o famoso festival de dança. Joinville também é conhecida como a cidade das flores. Laguna é uma das cidades mais históricas de Santa Catarina, conhecida por suas praias, centro histórico e pela pesca cooperativa com golfinhos. Farol de Santa Marta é um dos mais belos do Brasil, cercado por praias selvagens e paisagens naturais preservadas. 13 Tilhas, a Áustria brasileira, encanta pela arquitetura alpina, tradições austríacas e clima europeu no interior catarinense. Mas qual você iria? Qual destino você iria em Santa Catarina? E vale lembrar também que em Santa Catarina tem o Beto Carreiro. A gente trouxe aqui os pontos turísticos naturais, a beleza tradicional de festas, a tradição de cidade, mas Santa Catarina também tem o Beto Carreiro. Qual você iria? Já comenta aí no comentário. Alguma das maiores curiosidades sobre Santa Catarina. É o estado com menor desigualdade no Brasil. Santa Catarina costuma aparecer entre os estados com menor índice de desigualdade social no país, segundo os dados do IBGE. A renda é mais bem distribuída em comparação com a média nacional. Capital com a maioria de moradores de fora. Florianópolis é uma das capitais com o maior percentual de moradores nascidos em outros estados. Em alguns levantamentos, quase 40% da população não nasceu em Santa Catarina. Outro fator muito curioso é a forte influência europeia dentro do estado. Santa Catarina recebeu um grande número de imigrantes alemães, italianos, austríacos e poloneses, especialmente no século XIX. Essa herança aparece na arquitetura, na culinária, nos sotaques e nas festas tradicionais. E falando de festa, a Oktoberfest é a maior festa do Brasil. A Oktoberfest de Blumenau é considerada a maior festa alemã fora da Alemanha e a maior do Brasil, atraindo milhões de turistas todos os anos. Dizem que é fantástica essa festa. Um dos estados mais seguros do país, Santa Catarina, aparece frequentemente entre os estados com menores taxas de homicídio quando comparada à média nacional, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A economia é muito diversificada. Diferente de muitos estados que dependem de poucos setores, Santa Catarina se destaca por ter indústria forte, agronegócio moderno, turismo consolidado e um polo tecnológico em crescimento. E também é considerado o Vale do Silício brasileiro. Cidades como Florianópolis, Joinville e Blumenau são referências nacionais em tecnologias e startups, o que rendeu à capital o apelido de Ilha do Silício. E outra coisa que chama muito a atenção de brasileiros também que vivem em outras partes do país.
Santa Catarina é um dos poucos estados brasileiros onde neva ocasionalmente, especialmente na Serra Catarinense, em cidades como São Joaquim e Urupema. O país tropical tem Santa Catarina como um lugar que neva, né? Algo que chama muito a atenção, claro, de outras partes, né? Das pessoas que moram em outras regiões do país. Produz alimentos para o mundo. O estado é um dos maiores exportadores de carne suína, carne de frango, maçã, leite e derivados. Santa Catarina é referência internacional em sanidade animal. Maior concentração de cidades pequenas organizadas. O estado possui muitos municípios pequenos com alto IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, boas escolas, infraestrutura urbana organizada. Isso atrai famílias que buscam tranquilidade sem abrir mão de serviços. Muitas pessoas deixam seus filhos nas cidades de Santa Catarina em escolas públicas porque ela tem um alto padrão de ensino. Cultura forte de trabalho e empreendedorismo. Santa Catarina tem uma das maiores taxas de empreendedorismo do Brasil, com muitos negócios familiares que se transformaram em grandes empresas nacionais. E quem disse que Santa Catarina é só neve? Tem praias, montanhas e canyons no mesmo estado. Poucos estados brasileiros oferecem tanta diversidade natural. Praias famosas como Balneário Camboriú e Florianópolis, tem a Serra Catarinense, onde que neva, e canyons impressionantes como o do Aparados da Serra. Cidades com padrão europeu, cidades como Pomerode e Blumenau preservam arquitetura e costumes europeus, a ponto de muitas placas e eventos terem influência alemã até hoje. O clima é bem definido, diferentemente da parte do Brasil. Santa Catarina tem 4 estações bem definidas, com verões quentes e invernos frios. Não é aquela coisa de outras regiões do país que é praticamente verão o ano todo. Lá é muito bem definido nas estações que temos ao longo do ano. E para finalizar, um dos melhores estados para viver, por reunir segurança, emprego, qualidade de vida, infraestrutura. Santa Catarina aparece com frequência em rankings de melhor estado para se viver no Brasil. Santa Catarina não é apenas um lugar para morar. Para muitos brasileiros, virou um lugar para recomeçar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não perca nenhuma publicação do Mundo de Brasileiros.